fiscal esteve muito em pauta nos últimos anos e, atualmente, essa discussão se acentuou por conta da recessão provocada pela pandemia do coronavírus. Nesse ambiente de forte crescimento do déficit, com uma dívida pública estimada em mais de 90% do PIB em 2020, o debate sobre um possível furo do teto dos gastos tem sido bastante recorrente. Eu sou Lines Pessoa, sou economista e pesquisadora do FINDE, e estou aqui hoje com o Luiz Fernando de Paula, que é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Estudos de Economia e Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, onde ele é professor voluntário. Professor, o senhor podia, primeiramente, dizer para a gente o que é o teto dos gastos e por que furar o teto não traria consequências negativas para a economia brasileira? O teto de gasto ele foi implementado no final de 2016 e, de forma muito simples, ele é um mecanismo através do qual as despesas primárias do governo, todas as suas despesas, que não sejam a despesa de juros, elas são reajustadas anualmente com base no reajuste da inflação passada. Então, na realidade, o que o teto de gastos faz é congelar, em termos reais, as despesas primárias do governo. Qual é a lógica do teto dos gastos? A lógica do teto dos gastos é, primeiro, que ele, em tese, aqueles que defendem o teto gasto, ele não impede o aumento de uma rubrica no orçamento do governo, por exemplo, gastos em educação, mas apenas se quiser aumentar o valor de uma rubrica, vai ter que diminuir de outra. Então, caberia ao Congresso definir as prioridades, dado aquele orçamento que é registrado pela inflação do ano anterior. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, que, na realidade, ele foi implementado com o objetivo de atingir um equilíbrio intertemporal do setor público, uma vez que, congelando as despesas primárias, congelando em termos reais as despesas primárias, supondo, por exemplo, que o crescimento do produto potencial, produto da economia de longo prazo, corresponda à média de 1980 a 2014, que foi de 2,9%. Então, se a economia crescer 2,9% e você manter os gastos, as despesas congeladas em termos reais, isso, ao longo do tempo, vai significar uma melhoria no resultado fiscal do governo e vai garantir, portanto, a solvência de longo prazo do governo. Em termos teóricos, a tese do teto dos gastos ele está baseado na ideia da contração fiscal expansionista, uma ideia desenvolvida pelo economista italiano, radicado nos Estados Unidos, o Alberto Alesina, segundo o qual uma contração fiscal, particularmente quando ela é feita pelo lado dos cortes dos gastos públicos, ela afeta positivamente a confiança dos agentes e, ao afetar positivamente a confiança dos agentes, as firmas passam a investir mais, os consumidores passam a gastar mais. Isso garantiria um crescimento econômico maior. Quais são os problemas do teto de gastos? Tem uma série de problemas, que inclusive esses problemas foram apontados na época que ele foi aprovado. Em primeiro lugar, considerando que o crescimento da população brasileira é da ordem de 0,8%, e esse crescimento de 0,8% significa que a cada ano nós temos uma demanda maior por serviços públicos, saúde, educação, etc. Como o gasto do governo ele está congelado em termos reais, o gasto per capita vai diminuir.
Tá? Vai diminuir porque a população está crescendo, você não pode aumentar o gasto agregado. Então, há uma redução. Isso significa, concretamente, e menos recursos per capita para a população, pela população brasileira. Então, isso engessa, né, o orçamento público para os gastos de governo. O segundo lugar é que o teto dos gastos impede a utilização da política fiscal como instrumento contracíclico, né? Quando a economia entra numa recessão, os gastos privados caem, você utiliza a política fiscal, aumentando os gastos públicos para contrapor essa redução dos gastos privados. Esse instrumento, inclusive no mainstream tem aceito, boa parte dos economistas do mainstream tem aceito a ideia de que a política fiscal tem um papel importante, né, na redução da volatilidade do produto. Com o teto de gastos, isso não é possível. E tem mais um outro efeito também. Vamos supor que a economia cresça mais, a economia, por algum fator, passa a ter um crescimento, que é um crescimento que ele já teve em alguns momentos, 3,5%, 4%. Isso gera um aumento das receitas do governo, tem efeito sobre a arrecadação do governo, mesmo assim o governo não pode gastar, né? Não pode aumentar os seus gastos em serviços públicos, em pesquisa e desenvolvimento, em infraestrutura, né? Ele está amarrado, o governo tem que utilizar isso para abater a dívida pública. E lembrando que é importante dizer, o teto dos gastos é feito por um período de 10 anos, sendo renovável, ainda podendo sofrer alguma mudança na regra, por mais 10 anos. Quer dizer, uma regra que estaria aí, foi estabelecida em lei, isso é outra jabuticaba, né? Poucos países colocam uma regra fiscal em lei, né? E está amarrado por 10 anos e por outros 10 anos. Outro problema, como nós temos despesas obrigatórias, né, determinadas constitucionalmente, educação, saúde, a variável de ajuste que acaba sendo reduzida por conta do crescimento das despesas obrigatórias são os gastos, as despesas discricionárias. Leia-se, investimento público. Quer dizer, cada vez mais o investimento público vai se comprimindo. Investimento público é importante, particularmente na área de infraestrutura econômica, infraestrutura social. Ele tem efeitos, externalidades sobre o crescimento econômico, sobre o investimento privado. Ele acaba sendo a variável de ajuste, acaba reduzindo. A alternativa para o governo é qual? É furar o piso. Né? Furar o piso de que forma? Ele vai furar o piso ou acabando com as despesas obrigatórias, o que é difícil negociar politicamente, isso no Congresso, ou o que ele está tentando fazer, querendo fazer agora com uma nova proposta de emenda constitucional, permitir uma redução em até 25% da jornada de trabalho de funcionário público. Qual é o problema disso? O problema é que isso, como ele vai ser feito de forma indiscriminada, ela vai afetar, sim, o provimento dos serviços públicos, né? Médicos, professores, auditores, né? Então, vai acabar afetando, né, negativamente o provimento dos serviços públicos. Então, é extremamente problemático, além de outros fatores, reduz produtividade, trabalho, uma série de outros fatores associados. Por último, vários economistas têm feito projeção do teto de gastos, dizendo que mesmo com a reforma da Previdência feita, com outras reformas, reforma administrativa, etc., a médio prazo, esse teto não é sustentável. O governo não vai conseguir conter os aumentos dos gastos, mesmo com todas as reformas feitas, e vai furar o teto. Em algum momento ele vai ser obrigado a furar o teto. E qual é o sentido de aprovar uma regra em lei se o governo não conseguirá cumprir? Em algum momento vai ter que rever essa regra antes dos 10 anos. Antes dos 10 anos. Né? Então, é extremamente complicado, é uma camisa de força, algo que não tem paralelo nas outras experiências e acaba, sem dúvida, a sua implantação, sobretudo agora, o retorno do teto de gastos em 2021, vai significar, sim, uma camisa de força e colocará a economia de novo na rota da estagnação econômica e possivelmente, de uma crise social.
Essa que é a questão no momento, né? Porque nós estamos precisando de investimentos públicos, as demandas por bens e serviços de saúde coletivos têm aumentado por causa da crise, mas ainda assim tem o teto que fica puxando as possibilidades de retomada da economia para baixo. Mas então acho que depois de tudo isso que o senhor colocou, a grande pergunta que fica, né, já que já está retornando esse debate acerca do retorno do teto em 2021 já, né? Quais seriam as alternativas para o teto? Quais são as alternativas que nós teríamos ao teto do gastos, na sua opinião? Em primeiro lugar, é importante se dizer, Lilith, que o aumento da dívida pública está correndo em várias economias, né, em função do combate ao Covid-19. Né? Tem economias aí, Espanha está com a sua dívida pública mais de 120% do PIB, a Itália mais 150% do PIB, não é nenhum Deus me acuda. Né? Então, é normal que você tenha um crescimento forte da dívida pública num contexto como excepcional, né, como a gente está passando. O Brasil, por outro lado, ele tem uma dívida pública que é emitida predominantemente em moeda doméstica, comprada predominantemente por residentes. Né? Então, não há um grande problema. Claro que você o Tesouro Nacional sempre fica pressionado pelas avaliações, né, do mercado financeiro. Há um terrorismo, né, por parte do mercado financeiro na alteração do teto de gasto, que é algo que, sem dúvida, é extremamente complicado e com data para ter problema, certo? Né? E, assim, de qualquer forma, o que se defende não é que não tenha, não é uma gastança, um descontrole. Particularmente não gosto desse termo de gastança, é um descontrole fiscal. Não é isso que está se defendendo. O que está se defendendo é abrir espaço dentro do orçamento para que seja possível fazer investimentos em infraestrutura, investimentos sociais. Estabelecer, tem vários mecanismos, diferentes regras que podem ser estabelecidas, que você garanta, né, um controle sobre os gastos de custeio, os gastos de funcionário público, que não fiquem descontrolados e abra espaço para os investimentos públicos necessários. Particularmente, o Keynes defendia uma ideia de que você deve separar o orçamento, que ele chamava de orçamento ordinário, que são as despesas correntes por parte do governo, do que ele chamava de orçamento de capital, que são os investimentos públicos. O que ele dizia, o investimento ordinário deve estar sempre superavitário, mas o orçamento de capital, esse sim, ele deve estar deficitário, no sentido de que o investimento público tem um papel fundamental na sustentação da demanda efetiva e sustentação do crescimento de longo prazo da economia. Então, sem a utilização desse instrumento, a gente vai estar, sem dúvida, fadado a um crescimento econômico baixo, né, e possivelmente enfrentando, né, uma crise social. Estamos saindo de uma pandemia muito grave e possivelmente vamos enfrentar uma crise social profunda. Espero que o debate acerca da política fiscal ele se desenvolva e que não tenha mais essa demonização que está tendo tão grande atualmente. Eu acho que é importante se discutir, né, essa questão, né, abrir um debate. O debate não pode ficar interditado, né, de dizer ou é o teto de gastos ou é o descontrole total. Não é isso que está se defendendo. Isso interdita o debate. Né? Então, temos que pensar em alternativas factíveis, instrumentos são possíveis de serem implementados para a gente enfrentar os enormes problemas que a economia e a sociedade brasileira estão enfrentando e vão enfrentar daqui para frente. Crescimento sustentável e social, né? Para que... Pois é. Enfim, eu gostaria de agradecer muito ao senhor por ter aceitado o nosso convite, de gravar essa pílula para o FIND hoje, e queria convidar todo mundo que está nos assistindo para conhecer o FIND,
No nosso site tem diversos materiais das coisas que estão sendo produzidas por todos os membros e membros do grupo. E estamos também em todas as redes sociais, que dá para ter acesso aos materiais de uma forma mais rápida. Muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço.